tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção da lista 8, que vai estar reforçando aí o Teorema de Pitágoras. A lista 7 também teve o tema de Teorema de Pitágoras, então a gente vai reforçar com a lista 8 e vamos encerrar aí esse tópico, tá bom? Então, olha, a primeira questão, ela fala: em um recente vendaval, um poste de luz quebrou-se a 4 metros de distância do solo. Então, o poste se quebrou, tá aqui a quebra, a 4 metros de distância do solo, ok? A parte do poste acima da fratura inclinou-se e a extremidade superior encostou o solo a uma distância de 3 metros da base. Então, aqui quebrou, a parte que estava aqui desceu e aí formou essa figura triangular com um ângulo reto, ok? Aí ele diz: qual é a medida da parte que inclinou? Então ele quer saber qual é essa medida aqui, ó, da parte que foi inclinada. Como ele tem o lado oposto ao ângulo reto, esse aqui vai ser o lado que representa a hipotenusa. Lembra, no Teorema de Pitágoras a gente sempre começa pela hipotenusa. Então, tem que a hipotenusa é x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4 por 4, 16, 3 por 3, 9. Então, x ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. Para determinar o valor, que número que ao quadrado é 25? Então, é a mesma coisa que você calcular a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 25, 5. Se você quiser colocar direto, não tem problema. Que número que ao quadrado dá 25? 5 unidades, ok? Olha só a questão 2. A questão 2 fala: Marta está a brincar com um papagaio. Então, tá lá soltando pipa. Aí ele fala: sabendo que o papagaio se encontra a 7 metros de altura, então o papagaio está aqui a 7 metros de altura, e que Marta está a 24 metros de distância da sombra do papagaio. Então aqui está a Martinha, que está a 24 metros de distância da sombra do papagaio. Aí ele fala: determine qual é a medida aproximada do fio que ela está a segurar. Então, ele quer saber qual é a medida desse fio aqui, ó, aproximadamente. Então, vamos lá. O fio está indicando o maior lado desse triângulo, ou seja, a hipotenusa. Então, nós vamos ter que a hipotenusa, x ao quadrado, é igual a um lado, que é o 7 ao quadrado, mais o outro, 24 ao quadrado. Então, eu tenho que x ao quadrado, 7 por 7, 49, 24 por 24, 576. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser 625. Aí, nós temos que número que ao quadrado dá 625. Basta você lembrar, ó, as raízes. A raiz de 400, raiz de 4 é 2, então é 20. A raiz de 900, raiz de 9 é 3, então é 30. 625 tá aqui, ó, entre 20 e 30, termina com 5. Então, vai ser 25. Essa questão era de alternativa, então a resposta certa era a letra B, 25 metros, ok? Depois a questão 3. A figura mostra um portão feito em barras de ferro. Para garantir sua rigidez, foi colocada uma barra de apoio. Então, tem uma barra de apoio aqui na diagonal para reforçar aí a estrutura do portão. Aí ele fala: qual é a medida dessa barra de apoio? Essa barra de apoio, ela faz a complementação e o formato de um triângulo retângulo, olha. Então, um retângulo cortado ao meio vai dar 2 triângulos retângulos. Você precisa só de um. Vou pegar essa parte aqui de cima. Então, olha, a minha barra, que eu chamei de x, vai ser igual a 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser 2 por 2, 4,
1,5 por 1,5, 15 vezes 15 é 225. Então é só colocar a vírgula. Então vai ficar 2,25. Então x ao quadrado é igual a 4 inteiros mais 2 inteiros, 6 inteiros. Então vai dar 6,25. Olha, nós já vimos que a raiz de 625 é 25. Então, qual que é a diferença? A diferença é a vírgula. Então, em vez de ser 25, esse aqui vai ser de 2,5. Então, a medida da barra é de 2,5 metros. Agora, vamos lá na questão número 4. Lá na questão número 4, só um segundinho. Na questão número 4, ele está falando de uma formiguinha. Então, vamos lá. Uma formiga saiu do ponto A, que está aqui, passou pelo ponto B e chegou ao ponto C. Como mostra a figura abaixo. A distância que ela ficou do ponto A é... Então, olha, ela saiu do A, foi para o B, deixa eu reforçar a tinta aqui... E depois ela foi para o C. Aí ele quer saber a distância que ela ficou do ponto A. Então ela parou aqui, ele quer saber a distância que ela ficou do ponto A. Olha lá. No desenho fala que de A até B ela percorreu 20 centímetros. De B até C ela percorreu 15 centímetros. Meninos, não posso somar isso aqui, porque olha aqui. O percurso é menor que a soma dos dois, ok? Cuidado, né? Então, não vamos somar. Eu vi algumas pessoas na lista só somando esses dois valores, não pode. Então, tá, vou aplicar o teorema de Pitágoras, por isso que tá o teorema lá, vamos aplicar o teorema. Então, vou ter que x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 20 por 20, 400, mais 15 por 15, 225. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser 625. Já estamos fazendo a raiz de 625 pela terceira vez e já sabemos que a resposta é 25. Então, 25 centímetros. Lembrando sempre que esse lado da hipotenusa é maior que os outros dois. Então, se os outros dois, um é 15 e o outro é 20, esse é maior que 20. Então, deu 25, ok? Depois, a última questão. A última questão, ela já engloba um pouquinho mais além de calcular o teorema de Pitágoras, né? Ele já vem aí com a definição um pouquinho maior. Então, olha só. Ele te dá um desenho e o desenho tá assim, ó. O ponto A, ponto B, ponto C, aí desceu, desculpa, peraí, vai descer de cá. Nesse termo aqui. Aqui. Aí vai descer reto aqui e aqui vai inclinar. Então, tá bom. Então, ó, desceu. Aí aqui o ângulo de 90 graus, 5 centímetros, x, 10 centímetros e 8 centímetros. Pronto. Dificuldade de fazer o desenho, né, meninos? Então, olha só, primeira coisa, ele pediu para você determinar o valor de B a C, que é aquele valor de x ali, e depois é para você falar qual é o comprimento total desse arame. Então, tá bom, para determinar o comprimento total do arame, eu preciso saber essa medida aqui. Ela faz parte do teorema de Pitágoras, ó, ela faz parte do meu triângulo retângulo. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras do triângulo retângulo para descobrir quanto vale aquele cateto. Agora, observe, a minha hipotenusa é 10. Minha hipotenusa que não é x, minha hipotenusa é 10. Então, eu vou começar o teorema de Pitágoras com a hipotenusa, sempre com ela.
Então tá bom, então vai ficar o 10 ao quadrado, porque a gente começa com a hipotenusa. É igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então vai ficar 100 é igual a x ao quadrado mais 8 por 8, 64. Vou isolar x ao quadrado. Então 64 está positivo, inverte e fica negativo. Então vou ter que x ao quadrado será 100 menos 64. Estou invertendo. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 36. O número que é ao quadrado dá 36 vai ser o número 6. Pronto, então eu sei que aquela medida ali, ela é de 6 centímetros. Agora ele quer o total do arame, então não concluiu, agora que a gente vai concluir, ó. Qual que é o total do arame então? De A até B tem 5, de B até C você calculou, tinha 6, de C até D vão ser 10 e de B até D são 8. Então vão ser ó, 11 mais 10 mais 8, 18. O total 29. Então nós vamos ter ao todo 29 centímetros, ok? Olha só, essa semana é a última semana que a gente vai estar postando aí atividade antes de começar a semana de prova. E aí eu vou colocar aqui com vocês o conteúdo da nossa avaliação. O conteúdo da nossa avaliação vai ser, então, vamos lá. Que dia que é a avaliação, professora? A avaliação vai ser quarta-feira, dia 26, tá bom? Qual que é o conteúdo da nossa avaliação? Nós vamos ter questão de porcentagem, questão de regra de 3, cuidado, hein? Vai ter questão de regra de 3 diretamente proporcional e inversamente proporcional. Então, toma cuidado na hora de responder, classifica se ela é direta ou se ela é inversa. Tá bom? Teorema de Pitágoras, que a gente já está aqui reforçando. E o conteúdo lá da lista 5, que também já foi corrigido de notação científica. Tá bom? Esse conteúdo é o conteúdo que será cobrado tanto na prova de matemática quanto na prova de matemática aplicada para o C, D e E, né? Que são os que eu trabalho. Tá bom? Então, para a nossa avaliação, você vai pegar as listinhas de porcentagem, regra de 3, teorema de Pitágoras e notação científica. Coloca as listinhas lá do lado na hora de fazer a avaliação, para você estar consultando. A lista 9, que está sendo enviada hoje aí para vocês, ela vai estar, tipo, com 2 questões de cada para você treinar. Tá bom? Então, a lista 9 é revisão desses 4 tópicos. Então, reforça aí o máximo possível. Não esqueça que também, hoje, segunda-feira, vai estar sendo aberto o 3º fórum avaliativo, onde você vai mandar a lista 5 e a lista 6. Então, com a lista 5 e 6, a gente fecha a parte das atividades aí do 2º bimestre. Se você não enviou nenhuma, envie na data limite que está lá, que é dia 22. Até dia 22, todas as 6 atividades têm que estar comigo, tá bom? Então, vai ser 5 pontos das listas de atividade, mais 5 pontos da avaliação, então dá 10 pontos, mais o projeto de redação. Não deixe de fazer o projeto de redação, você pode tirar 10 na média de matemática. Mas se você não fizer redação, você não alcança a média, tá bom? Então faça a redação de qualquer forma, ok? Então, qualquer dúvida eu estou por aqui, qualquer coisa é só falar, tá? Um beijo, fica com Deus, boa semana de prova aí pra vocês.